Amém? Convido os amados para que abram a palavra de Deus na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 4 ao versículo 10. Amém? Amém? Eu gostaria aqui de publicamente agradecer a toda a equipe que estiveram envolvida ontem pela homenagem dos 35 anos de matrimônio realizado aqui ontem. A homenagem a partir da ideia até a execução foi uma bênção. Então, em meu nome, em nome da Raimunda, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos. Não vou citar nome aqui para não escapar ninguém, não deixar ninguém para trás. Todos aqueles que estiveram aqui juntamente conosco fazendo essa celebração. E eu creio que foi um culto ao Senhor. Amém? Então, no meu nome e no nome da minha esposa, nós gostaríamos de realmente agradecer. Nós estamos muito felizes, contentes e agradecidos por essa ação por parte da igreja. Que Deus os abençoe e que possa realmente trabalhar no seu propósito, nos seus projetos, nos desejos do coração de cada um. Amém? Que Deus os abençoe com todas as sortes de bênção em nome de Jesus. Amém? Esse texto escolhido aqui de Colossenses capítulo 4, versículos de 4, Colossenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Colossenses, olha só, também depois de 35 anos de casado, né? Mas vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículos de 4 a 10. Eu faço a sugestão de um tema aqui para essa noite. O seguinte: radicados, edificados e confirmados. Amém? Radicados, edificados e confirmados. Amém? E assim diz a palavra de Deus. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto o corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados e nele confirmados, na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Amém? Então nós, primeiro domingo do ano de 2025, muita perspectiva, muita esperança, sonhos, projetos, mas a gente precisa sempre ter no coração, na mente, amém? Não deixar de crer nesse negócio, que tudo, absolutamente tudo, que somos ou fazemos, está no controle de Deus. Deus, ele não pode ficar fora de absolutamente nada. Tudo é 100% nas mãos de Deus. É muito comum, final de ano e começo de ano, situações de criarmos perspectiva, dogmas,
religiosidade e coisas semelhantes a essa para traçarmos mais uma temporada, mais uma jornada que se inicia no 1º de janeiro até o 31 de dezembro. Muitos costumam marcar ali na agendinha todos os projetos a serem realizados, outros segue uma outra metodologia, um outro planejamento, uma outra visão, e, na verdade, crê que esse negócio lá no final vai dar resultado, né? Crê que fazendo tudo direitinho, não falhando em nenhum pontinho ali, fazendo tudo conforme colocou ali no papel, tudo conforme registrou, chegou lá no finalzinho, na virada do próximo ano vai dar tudo certo. Mas, na verdade, é o seguinte: a gente precisa entender que nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. Nada, absolutamente nada. E que nós precisamos crer nisso, a gente precisa viver esse negócio. Então, quando Paulo ele escreve aqui à igreja de Colossos, ele, nas suas cartas aqui aos Colossenses, ele está fazendo algumas advertências muito importantes da entrada da heresia, de falsos ensinos dentro da igreja. E muitas vezes, amados, a gente procurando, espiritualizar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a gente começa então a fazer uma peregrinação da fé. Olha, ali naquela igreja, ali naquela denominação, ali e lá, as coisas realmente estão acontecendo, Deus está operando, ali a fé, as coisas acontecem muito mais, de maneira mais frequente de que onde eu estou inserido, etc, etc, etc. E vai criando essa visão, vai crendo nisso e vai vivendo isso. Quando na verdade, o que nós precisamos realmente para estarmos estruturados, buscando realizações de sonhos, projetos, que não é proibido isso, a Bíblia não proíbe a respeito disso, mas eu creio que todo sonho, todo projeto nosso, primeiro ele precisa nascer no coração de Deus. E Deus, ele transmite esse sonho, esse projeto para nós. E quando nós queremos viver o sonho de Deus para a nossa vida, a oportunidade, a chance disso dar certo é bem maior de que nós ficarmos vivendo os sonhos terreal, o sonho dos homens. E muitas vezes a gente passa a realmente acreditar que Deus ele fala mais num determinado local do que em outro. Deus ele responde mais a oração, ou se inclina mais para nós se nós fizermos assim ou assado, de que na verdade estarmos no centro da tua vontade, dirigidos e guiados pela tua palavra. Então, somente isso. Então, o que a gente precisa entender é que é um novo ano, estamos aí de 1º de janeiro a 31 de dezembro, temos muitas coisas ainda a realizar, muitas coisas ainda vão acontecer nas nossas vidas, mas independente se aquilo que acontecer para nós esse ano, seja de positivo ou seja de negativo, precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas e precisamos descansar nesse negócio. E precisamos entender que Ele é Deus e Ele realmente está no controle. Então, essa realização de sonho, essa realização de projeto, essa realização para as nossas vidas, nunca será através de obras, nunca será através de dogmas, nunca será através de religiosidade, mas sempre através de Jesus, sempre através da tua palavra. Então, aqui no versículo 20, a seguir do capítulo 2, diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem
a Ele, se submetem a regras. Isso é, se vocês já morreram com Cristo, isso é, se vocês já foram apartados desse mundo, isso é, se você já se tornou uma nova criatura, se você já dedicou a sua vida ao Senhor, por que essa continuidade com o mundo? Porque ainda não cortou esse laço? Porque ainda não desvencilhou dessa corrente? Você precisa entender que agora mudou, virou a chave. Você precisa entender que agora está sendo modificado o seu propósito de vida, está modificado a sua visão espiritual. Agora, você não depende mais das suas forças, você não depende mais do seu conhecimento, você não depende mais de si próprio, mas agora guiado pelo Espírito do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo à igreja de Colossos é o seguinte, preste atenção, porque vocês já morreram em Cristo, vocês já se tornaram uma nova criatura. Então, vivam para agradar ao Senhor. Aí no versículo 21 ele diz assim, ainda no final do versículo 20, então, como se ainda pertencesse a ele, submetem a regras, como? Não manuseiem, não prove, não toque. Você já parou para pensar que muitas vezes a religiosidade, ela te escraviza? Que muitas vezes a religiosidade, ela tira de você o seu senso de pertencimento? Que você deixa de ser escravo do mundo, escravo do pecado, e você então passa a ser escravo de uma determinada religiosidade? Como, por exemplo, já vivi uma época que, se a mulher cortasse o cabelo, era banco. Pintou o cabelo, banco. Usou calça comprida dentro da igreja, banco. Usou batom vermelho, banco. E era uma coisa terrível, uma coisa fora realmente dos princípios. Por quê? No 22 ele vai explicar o que é isso. Ele vai dizer o seguinte: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. É a religiosidade tentando te colocar o quê? Um guia, querendo colocar em você o quê? Uma coleira. Porque quando você está escravizado pela religiosidade, o que vai acontecer? Você vai ser guiado aonde o humano ele quiser te levar. Você passa então a ter mais medo do humano de que, na verdade, de Deus. Você passa a ter mais respeito e mais consideração por aquilo que o homem fala, de que, na verdade, o que a Bíblia diz. A gente tem andado, a gente tem visto por aí, pessoas fazendo absurdos, fazendo aberrações em nome da religiosidade. Coisas assim que estão completamente fora daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. E aí, escravizado, cego por essa religiosidade, às vezes a pessoa, não, mas se eu não fizer, eu não vou alcançar minha vitória, se eu não fizer, eu não vou ser curado, se eu não fizer, eu não vou ser abençoado, se eu não fizer, mas está escrito na palavra de Deus esse negócio? Então a gente precisa ser guiado. E Paulo está falando aos Colossenses, olha, presta atenção na palavra, não deixe que doutrinas estranhas, não deixe que heresias adentrem e toma corpo, toma forma dentro do corpo de Cristo. Aí no 23 ele vai dizer o seguinte: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Severidade com o corpo. A gente que já está há muito tempo na caminhada, há muito tempo aí fazendo parte desse negócio, quantas vezes a gente chegou em alguém e falou, e aí, vamos lá assistir um culto? Ou vamos lá participar de uma comunhão? Vamos lá? Não, eu preciso consultar
a minha liderança, eu preciso consultar o meu pastor, eu preciso ter autorização, porque se descobrirem que eu estou indo, eu posso ficar no banco, se descobrir que eu estou indo, eu posso sair da comunhão, da ceia do Senhor, se descobrir. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Isso é, tem uma aparência de que está te levando a um processo de santificação. Tem, na verdade, uma aparência de que está te separando do mundo. Tem uma aparência de que está te elevando o seu nível espiritual. Mas, na verdade, é o que a palavra diz isso é uma pretensa religiosidade, é uma falsa humildade, e ela é muito severa para o corpo. Então, nós precisamos lembrar das palavras lá do apóstolo João, quando ele diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Então, nós precisamos quebrar essa corrente, essa canga da religiosidade e adorarmos ao Senhor com liberdade, entrarmos na presença do Senhor com entendimento, oferecermos um culto ao Senhor com sabedoria, com satisfação, com alegria no coração. Então, aí ele vai continuar dizendo o seguinte: mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso é, bom, se eu, na verdade, estou debaixo do jugo do humano, se eu estou debaixo do jugo do prédio, da instituição, do CNPJ, da organização, beleza, legal. Quando eu estiver no meio, eu sou santo. Sou santo. Eu tenho um testemunho a respeito disso. Quando eu comecei na fé, eu estava no shopping e encontrei uma rapaziada de uma denominação. E os camaradas com aquelas fichinhas, ainda era tempo de ficha, telefone lá e tal. Plá, 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 plá. Falei, o que vocês estão fazendo por aqui e tal? Que bacana, legal encontrar vocês aqui. O negócio é o seguinte, tá tendo uns eventos de mocidade aí nas igrejas, a gente está ligando para lá para a gente ir lá e pregar nesses eventos aí. A gente está fazendo agenda aqui, está agendando as nossas visitas. Falei, beleza, legal, bacana. E ali, eles diziam o seguinte: o camarada aqui tem eloquência, o camarada que realmente sabe trabalhar a palavra, tem uma capacidade de persuasão, esses são mais requisitados. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, é cada menina bonita, cara, cada gatinha. Então a gente vai, prega e já sai com uma, duas ali no braço e vamos fazer aquela nossa baguncinha santa lá. Eu falei, legal, bacana. E ali existia uma regra para dentro da igreja, para se tornar o líder lá de mocidade. E esse camarada, ele, muito próximo, né, a mim, muito chegado meu, ele pegou, daqui a pouco, entrou lá no ministério, passou um determinado tempo, como membro da igreja, daqui a pouco já líder de mocidade. Eu falei, nossa, cara, Deus abençoe você, orando, né, e firme lá, e pô, que legal, eu estou indo na igreja batista também, fui batizado, estou trabalhando com a juventude e tal, não sei o quê, papapá, papapu. E esse camarada começou, um final de semana namorando com uma menina, daqui 3 semanas namorando com outra, daqui 4 semanas namorando com outra, daqui não sei o quê com outra. Aí acabou casando com uma, 4 filhos com essa mulher, e passado um tempo, separaram, e ele deixou a igreja, foi viver a vida dele mundana. Aí um dia eu chamei ele e falou, irmão, vamos aqui, vamos tomar um café. Cadê aquele, ainda, através da palavra, né? Cadê aquele varão valoroso? Cadê aquele homem de Deus, aquele cara que pregava que a camisa colava no corpo assim, suava, que
realmente chacoalhava a igreja, trazia um movimento na igreja. Cadê aquele homem, cara? Por que morreu? Eu falei, que rapaz? Eu estava ali porque tinha umas meninas ali que eu precisava pegar e peguei elas todas. Eu falei, você não está falando a verdade, você está brincando comigo. Eu falei, não, que esse negócio de igreja, esse negócio não é para mim, não. Meu negócio é aqui no mundo. Mas quando estava no meio, não pertencia ao meio. Mas pelo corpo, era reconhecido que era do meio. E tinha toda a liberdade de fazer o que queria no meio. E, na verdade, o coração não estava no meio. Então, o que Paulo está advertindo aqui, a igreja de Colossos, é que as heresias, elas podem entrar dentro da igreja, mas fiquem firmes, fiquem constantes na palavra do Senhor. Não deixe que doutrinas falsas, não deixe que heresias, não deixe que esse jugo, não deixe que essa religiosidade toma conta desse lugar. Estejam firmes, assim como morreram para Cristo, vivam para agradar aquele que te tirou das trevas e o trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, ele diz que a religiosidade ela não tem valor algum, que se ainda houver esses movimentos do mundo no meio, não tem valor algum. Isso é, independente se você está aqui no meio, que as coisas estão acontecendo aqui, esse camarada que tem caráter, esse camarada que tem compromisso com o Senhor, esse camarada que tem uma caminhada espiritual, tanto que seja aqui dentro do corpo, ele tem que ser lá dentro de casa, ele precisa ser no trabalho, ele precisa ser no hall de amigos, ele precisa ser lá na praia a 1.500 quilômetros daqui, ele pode ser lá numa outra nação, do outro lado lá do continente, mas o que importa é que ele agora foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele foi transformado pelo sangue do Cordeiro, ele vive uma nova vida agora através da morte de Cristo Jesus. E não negociar esse negócio, porque hoje está se tornando muito comum, muito tranquilo, as pessoas trocarem esses valores espirituais por valores terreais. Estão trocando a glória, a graça de viver a eternidade com o Senhor por algo que realmente não vale a pena. Então, o que Paulo está dizendo aqui, valorizem a sua salvação. Dê valor a esse negócio. Fique firme nesse propósito, fica firme nessa conduta, nessa caminhada, porque realmente vale a pena. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda não pertencesse a Ele, submetem a regras? Isso é, corta esse negócio, sai fora. Deixa Cristo ser o seu Senhor, deixa Cristo guiar a sua vida, deixa Cristo guiar os seus passos. E aí no versículo 7 ele vai dizer assim, andai nele, andai em Cristo, de que maneira? Radicados, edificados e confirmados. Então essas três verdades aqui aplicadas nas nossas vidas, elas vão realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Quando você está radicado, enraizado em Cristo, pode ter certeza absoluta que as coisas vão acontecer. Quando você está edificado em Cristo, pode ter certeza absoluta que as coisas acontecerão. Quando você está confirmado em Cristo, você pode ter certeza que as coisas elas vão realmente acontecer. Mas aí você diz o seguinte, mas não está acontecendo, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu tracei, não é do jeito que eu projetei, não é do jeito que me disseram, não é do jeito que profetizaram, não é do jeito que revelaram, não é do jeito... Não, é do jeito do Senhor, é do jeito do Senhor. Por quê? Porque nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos que nós vamos desfalecer, que realmente a nossa força ela vai desfalecer, que nós vamos cambalear, que nós vamos muitas vezes pensar em desistir, pensar em olhar para trás, mas não vamos desistir, não vamos olhar para trás, vamos continuar olhando firme para o alvo, firme para a cruz, porque é ali na cruz que está cravada a nossa vitória. Mas a partir do momento em que nós estivermos de que maneira? Radicados em Cristo, nele arraigado, nele enraizado, nele radicados. Em Jeremias capítulo 17, versículos de 8 a 10, a palavra de Deus diz assim: a árvore, uma vez enraizada, só fica firme à medida que o tempo passa e ela cresce. Paulo deixa bem claro que, a semelhança da árvore, os cristãos foram plantados em Cristo e de uma vez para sempre.
E aí Jeremias, capítulo 17, versículos de 8 a 10, diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde um ano de sequidão. Não se fadiga, não deixa de dar fruto. Então, quando nós estamos realmente enraizados no Senhor, é como aquela árvore frutífera. Você já parou para pensar que algumas vezes você já passou por um determinado lugar onde existe um deserto terrível, onde não existe ali ao seu olhar perspectiva de vida, não existe ao seu olhar perspectiva de frutos, de absolutamente nada, e de repente você bate de frente a uma árvore e ela está frondosa, ela está verdejante, ela está frutificando. Por quê? Porque as suas raízes elas são profundas, porque as suas raízes elas estão sendo diariamente, constantemente sendo regadas. E assim são aqueles que têm a Jesus como seu único e suficiente Salvador. São enraizados no Senhor, são plantados junto às águas, isso é, Jesus é a água da vida. Então, quando nós estamos plantados em Jesus, nós vamos passar por deserto? Vamos passar por deserto. Nós vamos passar por dificuldades? Vamos passar por dificuldade, mas Ele está sempre ali nos regando, sempre produzindo essa seiva que nos fortalece, que nos renova, que nos revigora. Mesmo passando por dificuldade, o fruto ele não deixa de existir. A questão de aparência verdejante, ela nunca vai deixar de existir, porque o Senhor e o Senhor ele está conosco. E ainda em João capítulo 10, versículos de 1 a 5, diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe em outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta e é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão antes o estranho, e antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então, quando nós estamos enraizados no Senhor, então o que Paulo está falando aqui à igreja de Colossos: ouça a voz do Senhor, permaneçam enraizados na sua palavra, não deem ouvido a doutrinas hereges, não deixe que entre com falsos ensinos, com falsos enganos, porque vocês vão ser desviado do propósito do Senhor. Fiquem atentos à palavra do Senhor, meditem na palavra do Senhor, estudem a palavra do Senhor, consolem-se e confortem-se através da palavra do Senhor, porque Ele é o pastor, porque é Ele quem vai nos guiar, porque é Ele que vai nos proteger, porque é Ele que vai nos soerguer, porque é Ele que vai nos renovar, porque é Ele que vai nos revigorar, porque é Ele porque debaixo dos cuidados dEle é que nós estamos, debaixo do cuidado dEle que nós pertencemos. Então não perca a visão, não percam o foco, permaneçam enraizados no Senhor, não dê ouvido a falsas doutrinas. Então, nessa caminhada, amados, de quase 30 anos já, ontem aqui, quando o pastor Milton pregava, estava passando alguns filmes na minha cabeça, né? Que antes de eu começar a frequentar a igreja, de visitar a igreja, o Luiz nasceu, o pastor Nonato era o pastor aqui da igreja, e a família da Raimunda era aqui da igreja, e nós nos propusemos a trazer o Luiz para apresentá-lo aqui na igreja.
Passados uns tempos, nasceu a Fernanda. Nós trouxemos a Fernanda, apresentamos a Fernanda aqui ao Senhor. Aí, passado um tempo, nasceu a Fabi, e o pastor Nonato já não era mais o pastor dessa igreja. Nós levamos ali na Igreja Batista Ebenezer, e ali também ela foi apresentada ao Senhor. O nosso casamento ele foi realizado debaixo da bênção dessa igreja. O meu batismo foi realizado aqui nessa igreja. O batismo da minha esposa foi realizado aqui nessa igreja. O batismo dos meus 3 filhos, eles foram realizados aqui nessa igreja. Os 3 filhos foram casados debaixo da bênção dessa igreja. Então, a igreja, ela tem uma influência terrível na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã. E o que eu posso falar desde o primeiro dia que nós nos propusemos a apresentar o nosso filho aqui, em seguir os conselhos da palavra de Deus. Deus tem feito grandes coisas por nós. Deus tem nos abençoado assim de uma maneira terrível e tremenda. Coisas que nós não imaginaríamos que alcançássemos pelas nossas próprias forças. O Senhor, Ele nos deu, o Senhor, Ele nos ofereceu. Aí você fala, que a gente está conversando com o pessoal aí, né? O pessoal, pô, pastor, só bênção, né? Ele comprou a casa, veio uma netinha, veio uma outra netinha, aí não sei o que e tal. É legal. É um ano assim de colheita para nós. Mas a gente passou por muita dificuldade, muita dificuldades terríveis. De muitas vezes pensar realmente em desistir, pensar de olhar para trás e falar, não vale a pena. Mas sempre, quando a gente colocava a cabeça no travesseiro, vinha o conforto do Espírito Santo, olha, eu comecei a boa obra e ainda não terminei. E no dia que o Senhor falar, terminou. Mas Ele ainda não disse terminou. E várias provações, várias dificuldades. Mas o que realmente nos sustenta é a oportunidade de estar alicerçado, enraizado no Senhor. De entender que o Jesus é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Isso não quer dizer que não vamos sofrer ataques. Claro que vamos sofrer ataques. Isso não quer dizer que não vamos passar por dificuldades. Sim, vamos passar dificuldades. Isso não quer dizer que vai ter um tempo na vida que você vai estar desfalecido, desanimado. Claro que vai ter esse tempo. Mas, em todo esse tempo, o Senhor ele se manifesta e diz, opa, eu sou o Senhor, e a última palavra é a minha palavra. Por isso, precisamos ficarmos enraizados no Senhor. O segundo ponto é estarmos nele edificados no Senhor. É uma construção de um prédio. Então, tudo que eu falei para vocês aqui, essa história aqui contada assim, em 5 minutinhos, 3 minutinhos, a apresentação do Luiz, a apresentação da Fernanda, a apresentação da Fabi, o batismo da Raimunda, o meu batismo, o nosso antes, né, o nosso casamento sendo abençoado pela igreja, o batismo dos filhos, tal. Cada fase dessa é um tijolinho que vai sendo colocado. Cada fase das nossas vidas é uma construção, é algo que está se construindo, algo que está se alicerçando. Então, tem gente que consegue, né? Tem poder aquisitivo para comprar um terreno e falar, eu quero fazer uma casa dessa maneira. Ele compra o terreno, ele chama o arquiteto, ele chama o engenheiro, ele chama a construtora e, de repente, está ali o sonho dele. Está visto, está colocado, está posto, é isso aqui que eu planejava, é isso aqui que eu queria realmente. Mas nessa caminhada espiritual, o Senhor ele vai nos moldando a cada dia. Cada fase das nossas vidas é uma parte dessa construção, é um tijolo que está colocando, é uma coluna que está sendo posta, é uma lajinha que está sendo batida, é uma parede que ela está sendo ali rebocada, passado um gessinho, pintando da cor que você quer, tudo para quê? Para te deixar, em primeiro lugar, seguro, em segundo lugar, confortável, para ter
prazer, para dedicar, para declarar: esse lugar aqui é um lugar de paz, esse lugar aqui é um lugar onde eu curto, onde eu vivo realmente a presença do Senhor. E assim como nós edificamos essa casa material, essa casa física, nós precisamos também edificar a nossa casa espiritual. A gente precisa todos os dias, a todo tempo, estar colocando ali um tijolinho, a cada dia colocando ali uma argamassa, fazendo ali uma pintura, fazendo um reparo, colocando realmente as bases, solidificando esse negócio. E sempre, sempre, sempre convidando: Senhor, venha habitar nesse lugar, Senhor, venha fazer realmente parte desse lugar, porque esse alicerce que ele está sendo colocado, essa estrutura que está sendo montada aqui, realmente é para o Senhor. Vem, Senhor, e toma realmente o lugar que é seu. Por quê? Porque a gente precisa entender que o maior dos espíritos, ele habita em nós. Amém? É o Espírito Santo de Deus. E essa casa, ela precisa ser edificada, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser alicerçada, ela precisa estar limpa, ela precisa todos os dias estar pronta para receber essa presença grandiosa, essa presença amorosa, essa presença real do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele nos guie, para que Ele nos coordene, para que Ele realmente nos conforte, nos console no tempo de perca, no tempo de estarmos fracos, mas que Ele vai sempre, sempre ali estar conosco, não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Pode o pai e a mãe nos abandonar, mas o Senhor nunca, jamais Ele vai nos abandonar, jamais Ele não vai largar, jamais Ele vai realmente tirar esse olhar de amor das nossas vidas, porque Ele tem propósito para as nossas vidas, e os propósitos das nossas vidas são propósitos de eternidade, são propósitos de vivermos lá com Ele nas mansões celestiais. E Ele vai conduzindo a história, Ele vai se apresentando, Ele vai se revelando para nós, em cada momento, em cada fase das nossas vidas, dizendo: realmente vale a pena. Porque o melhor ainda, que é a vida eterna, que é a salvação, que é a morada nas mansões celestiais, ainda está por vir. Mas você pode experimentar ainda um pouco da minha doce presença na sua vida, um pouco dessa comunhão terrível nas nossas vidas. Eu sempre desafio a igreja aqui, eu sempre falo com a igreja aqui: qual foi a última vez que você teve esse contato com o Espírito Santo do Senhor? Eu não estou falando de você levantar sua mão aqui, não. Oh, glória a Deus, aleluia, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você louvar ao Senhor com todo o seu pulmão, com toda a sua garra. Não, não é a respeito disso que eu estou falando. Não é você estar em comunhão com os irmãos aqui, ouvindo testemunho e testemunhando a respeito daquilo que ele está fazendo. Não, não é a respeito disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele tempo que o Espírito Santo do Senhor, Ele te convida, é Ele que vai te convidar. É Ele que fala: filho, vem aqui, senta no meu colo. Abra o coração. É uma partilha de CR. É uma sessão lá com o psicólogo. É você e ele. Fala aqui no meu ouvido que eu quero te ouvir, eu quero te escutar. Qual foi a última vez que você teve esse tempo com Deus? Qual foi a última vez que o Espírito Santo te chamou e o seu coração parece que explodir? E você não se aguenta, você começa a tremer, você começa a chorar. As pessoas olham para você e falam: está doente. Está passando mal? Está doente? Precisa de um copo d'água? Quer que eu ligue para o SAMU? Aí você está ali por dentro: sai daqui, sai daqui, sai daqui, mano. Está atrapalhando o negócio. Fica quieto, cala a boca. Mas o Espírito Santo, ele te trava ali com aquela comunhão, com aquela doce presença. É sentar realmente no colo do Pai e falar: aqui é lugar seguro. Aqui é lugar seguro. Qual foi a última vez? Isso só vai acontecer se você estiver enraizado. Isso só vai acontecer se você estiver edificado no Senhor. Se você realmente entender que a sua caminhada, que a sua jornada, ela precisa ser construída todos os dias. É você convidar ao Senhor para essa comunhão. É você se derramar na presença do Senhor. Como o cântico que nós entoamos aqui essa noite: se eu me humilhar, é realmente se humilhar, é realmente se prostrar diante do Senhor. É aquela questão quando você
ajoelha na presença do Senhor, você abaixa a sua cabeça e você oferece a sua fonte ao Senhor, falando: olha, está aqui, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. É como você está ali na frente de um algoz que ele vai para a execução, e você então perde todas as suas forças, você se coloca de joelho, você se rende, você se prostra, porque você não pode fazer mais absolutamente nada. Aí você fala: Senhor, toma a minha vida, porque ela é do Senhor. E Ele toma a sua vida. E Ele começa a falar coisas espirituais no seu coração. Ele começa a se revelar como Pai, realmente, que cuida, que ama o seu filho. Agora, se você não tem essa experiência, se você não teve essa experiência, e se há muito tempo você não tem tido essa experiência, busque a presença do Senhor. Fique realmente enraizado na presença do Senhor. Não procure soluções para os seus problemas, para a sua vida, para a sua casa, dentro de princípio de religiosidade, dentro de princípio de dogmas, mas procure na presença do Senhor. Em Efésios capítulo 2, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do santo do Senhor, no qual também vos justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Vocês já pararam para pensar, já parou para analisar? E eu falo para vocês que eu demorei muito para entender esse negócio. Eu entendi esse negócio através de um cântico do Renascer Praise, que fala: tão grande tu és, mas mesmo assim habita em mim. Já parou para pensar nesse negócio? De maneira plena, assim, de maneira rema. Mas que negócio é esse? Você já parou para pensar que na nossa mente não cabe esse negócio? Na minha não cabe. Na minha não cabe. Embora que muitos me chamam de cabeça brilhante, né? Mas não é brilhante pelo conhecimento, sim pela careca, não é verdade? Eu não entendo esse negócio. Não entendia. Difícil demais. Porque lá Salmo 139 revela um Deus. Que Deus é esse? Que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Eu não posso fugir da sua presença. Não existe lugar ao qual Ele não pode sondar, Ele não pode estar. Ele está, Ele esquadrinha a minha mente. Ele conhece os meus pensamentos. E não só o meu, mas de toda a população mundial. De todos os tempos. É grande, é imenso, é terrível. Assim, sem palavra para descrever esse negócio, é demais, é fantástico. Mas ele se dá para nós ao ponto de se tornar tão pequeno, e habitar entre nós, em nós. Tão grande tu és, mas mesmo assim, habita em mim. E se Ele habita em mim, se Ele está em mim, se essa casa está edificada para a sua habitação, como é que está essa morada? É tempo de reflexão. Queridos, você não pode ficar aí pensando: olha, eu vou projetar aqui, eu vou colocar no papel, eu vou subir no morro, eu vou subir no monte, eu vou dar 3 pulinhos lá na praia, eu vou visitar 7 igrejas, eu vou... Não, para com esse negócio em nome de Jesus. Para tudo. Para. Limpa esse lugar aí, limpa esse coraçãozinho e fala: eu preciso, Senhor, entender esse negócio que eu não entendo. Começa a orar, Senhor, me explica esse negócio, me faz entender esse negócio. O Senhor é grande demais, o seu tamanho o Senhor é imensurável. As palavras não podem, na verdade, descrever o Senhor, não podem conceituar o Senhor, porque o Senhor não cabe em nenhum tipo de conceito.
O Senhor vai além da nossa imaginação. Mas a tua palavra diz que o Senhor habita em mim, o Senhor está em mim. Que negócio é esse? Ajuda eu limpar essa casa aqui, ajuda eu arrumar essas paredinhas aqui do jeito que o Senhor gosta, ajuda a colocar as molduras de janela do jeito que o Senhor gosta, ajuda a colocar esse telhado do jeito que o Senhor gosta, a iluminação do jeito que o Senhor gosta, o ar-condicionado se tenha do jeito que o Senhor gosta, para satisfazer a tua presença. Começa a mexer nesse negócio aí. Vamos parar com o negócio de ficar buscando a religiosidade. Ela é mais importante do que a presença do Espírito Santo. A religiosidade, ela me satisfaz muito mais do que essa doce comunhão com o Espírito Santo. As falsas doutrinas, os dogmas, eles são mais importantes do que essa doce presença do Espírito Santo. Não, para tudo. Para tudo. É tudo em Deus, é tudo com Deus e pronto, ponto final e acabou. Mas as coisas não estão realizando, pastor. Não tem problema, vai acontecer. Lembra que eu falei para vocês aqui que é ano de colheita, mas há 30 anos a gente está ali orando nos pés do Senhor. Senhor, a gente quer uma casa, a gente quer uma casa, a gente quer uma casa. Aí as pessoas dizem, você tem dinheiro para comprar casa, como é que você quer casa? Eu não estou perguntando para você, estou falando para Deus. É Deus que é dono do ouro e da prata. Você só tem a língua grande. E língua grande, sabe para que serve? Tem que tomar muito cuidado. Língua grande serve para enforcar. Você já ouviu falar que tem gente que morre dormindo? É que a língua dá uma volta no pescoço da noite e puxa. Aí depois volta para o lugar. Aí fala, foi derrame, não, foi língua grande. Aí você tem que estar na presença do Senhor. As pessoas vão falar, não esquenta a cabeça. Senhor, nós fomos lá visitar a terra prometida. Essa terra que Deus prometeu aí é terra de gigante, é terra de homem de guerra. Os muros são edificados a maior altura. Os caras são. Nós não vamos poder contra eles. Mas quem mandou ir lá vigiar? Quem mandou ir lá espiar a terra? Quem falou assim, vocês vão conseguir através da minha vida aquilo que é impossível para vocês. Eu não vou dar para vocês uma cidade edificada com um muro de 0,5 metro de altura com um bloco de largura. Eu não vou dar para vocês uma terra onde vocês vão chegar lá, está todo mundo morto, está todo mundo... Mas vou dar para vocês entenderem que eu sou o Senhor. Quando todas as possibilidades disser, é impossível, a mim todas as coisas são possíveis porque eu sou o Senhor. E você vai entender isso quando você estiver edificado no Senhor. Amém? E por último, quando você estiver confirmado no Senhor. O andar em Cristo é a firmeza das raízes crescendo no Evangelho. É um processo de edificação. Tudo deve confirmar a convicção da nossa fé. Em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós. O maior Espírito, ele habita em nós. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o El Shaddai, aquele que é o Nissi, aquele que pode realmente todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente, o Onipotente, ele está nas nossas vidas. Ele está habitando em nós. Ele realmente tem o prazer, a alegria de se manifestar na minha vida e também na sua vida. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, se você precisa planejar algo para 2025, se você precisa acertar algo para 2025, se você precisa realmente ter como propósito, como objetivo para 2025, você dê lugar ao Senhor. Convide o Senhor para ser o Senhor da sua vida. Confie nele sem duvidar no seu coração. Creia nele com toda a sua força, creia nele com todo o seu coração. Não procure solução nesse mundo, porque esse mundo não tem solução para a sua vida.
Não busque a paz nesse mundo, porque a paz desse mundo é uma paz falsa, é uma paz enganosa. Mas a paz do Senhor é uma paz sobrenatural, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. É a paz que você vai estar no meio da guerra, é a paz que você vai estar no meio da luta, é a paz que você vai estar sem perspectiva, é a paz que você vai estar sem esperança. Mas Ele está dizendo: eu estou contigo, eu sou o seu Senhor, eu sou o teu Deus. Simplesmente confie, creia realmente em mim. E no versículo 17 ele diz: se somos filhos, então nós somos herdeiros. Quantas promessas estão contidas na tua palavra, quantas maravilhas estão reveladas através da tua palavra. E ele está dizendo: você é herdeiro de tudo isso, você tem posse de tudo isso, você pode realmente conquistar tudo isso, você realmente pode usufruir tudo isso. Mas o meu olhar não está na palavra, o meu olhar não está na citação bíblica, o meu olhar está em dogmas, o meu olhar está em doutrina, o meu olhar está em religiosidade. E isso tem realmente impedido que eu ofereça ao Senhor um culto a Ele, um culto de gratidão todos os dias. Senhor, eu sou grato ao Senhor porque eu tenho café na minha mesa. Senhor, eu sou grato ao Senhor porque eu tenho o meu almoço. Senhor, eu tenho o meu trabalho. Senhor, eu tenho amigos, eu tenho a igreja, eu tenho, Senhor. Mas não, nós somos murmuradores. Nós nunca olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo de positivo na nossa vida. Nós nunca agradecemos por aquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias. Nós nunca engrandecemos o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo dia após dia na nossa vida. Mas nós olhamos com um olhar sobrenatural para as coisas pequenas. Não consegui pagar essa conta, meu Deus, vai cortar minha conta de água. Eu não consegui essa vaga lá na faculdade. Ai, meu Deus, eu vou morrer burrinho. Meu filho está desobediente. Ai, meu Deus, é uma vida de lamento, uma vida de murmura, é uma vida só erguendo, só enfatizando as coisas negativas. Mas o Senhor Deus precisa tomar o lugar até mesmo dos seus lábios, até mesmo refrear a sua língua e ter a todo tempo um agradecimento ao Senhor. Senhor, eu estou passando por essa provação, mas o Senhor tem propósito nisso. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas o Senhor tem propósito nisso. Senhor, eu estou passando por esse momento ruim, mas o Senhor tem propósito nisso. E assim Ele vai se revelando, assim Ele vai mostrando que é Deus, assim Ele vai mostrando a fidelidade à sua palavra, assim Ele vai mostrando que realmente vale a pena nós, como igreja, não estarmos pegos a dogmas, não estarmos pegos a religiosidade, não estar pegos a falsas doutrinas, não estarmos pegos a heresias, mas estarmos sempre radicados, edificados e confirmados nessa palavra. Aí, queridos, eu posso garantir para você que a vitória é certa em nome de Jesus. Senhor, mas não vai acontecer em 2025. Não tem problema. Não vai acontecer em 2026. Não tem problema. Mas no tempo do Senhor vai acontecer. E é o tempo dele, não é o nosso tempo. Ele não está contando a nossa vida assim, 1º de janeiro de 2025. 31 de dezembro de 2025. Isso é nosso, isso é do ser humano. Para ele é atemporal. E no tempo dele, ele vai entrar com providência. No tempo dele, ele vai entrar na sua casa. E quando ele vai? Se enraize nessa palavra. Se edifique no Senhor. Confirme a sua fé no Senhor. Aí a vitória, ela é certa em nome de Jesus. Amém? Vou convidar você que incline a sua cabeça. Nós vamos orar por essa palavra, mas vamos orar também pela vida do Paulo Henrique. Ele passou mal agora. E ele está sendo socorrido. Amém? Vamos orar para que tudo ocorra segundo a vontade do Senhor. Amém? Oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. O Senhor é bom, as Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã das nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor.
Pai, em nome do teu filho amado Jesus, pedimos ao Senhor que entre com providência na vida do Paulo Henrique, ó Deus, e que a saúde dele seja estabilizada ainda antes dele chegar no hospital, porque o Senhor assim pode fazê-lo, ó Pai. Abençoa a vida dele, abençoa a tua igreja, abençoa a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.